Olá, eu estou gravando esse vídeo para trazer alguns pontos que eu acredito serem interessantes para a gente compreender melhor o que está acontecendo no Oriente Médio, esse conflito entre o Hamas e o Estado de Israel. Eu até anotei os pontos aqui para não esquecer nenhum. À medida que eu for apresentando, eu vou discutindo um pouco aqui a respeito dessas questões. Vou sugerir também alguns vídeos que estão no meu canal que podem ajudar também quem tiver interesse nessa contextualização. É muito importante que em situações como essa, né, aqueles que têm vontade de aprender de fato o que se passa lá no Oriente Médio, que busquem fontes seguras, fontes históricas, que busquem vídeos educativos para terem uma visão mais ampliada da situação, já que um dos pontos que eu vou inclusive tocar aqui, a imprensa, a cobertura da imprensa deixa muito a desejar, e aí fica complicado você se informar pela imprensa tradicional. Então vamos começar aqui com as atualizações, não é? A situação tem ficado cada vez mais complexa. Recapitulando rapidamente, no sábado passado, Israel foi invadido de maneira bastante surpreendente, digamos assim, por terroristas do Hamas e também por meio de uma cooperação também com outros terroristas de grupos ali da faixa de Gaza. Foi um atentado que Israel não esperava de forma alguma, foi bastante coordenado. O país perdeu aí mais de 1.000 pessoas mortas de maneira ali brutal. Esse número com certeza vai subir porque ainda existem aí corpos que precisam ser encontrados, pessoas que foram levadas para a faixa de Gaza, sequestradas, e que a gente espera que eles consigam sair de lá vivos, mas é uma probabilidade, pelo menos da minha parte, eu penso que pequena, diante das atrocidades cometidas pelo Hamas. Então, a situação foi uma situação de guerrilha, de crueldade, de barbárie, né? Os civis foram mortos de maneira assim grotesca. Não foi um ataque do Hamas, por exemplo, ao exército israelense, ainda que alguns soldados israelenses tenham morrido também. Foi um ataque realmente aos civis, direcionado aos civis no estilo de guerrilha mesmo, né? Porta a porta, atirando indiscriminadamente, enfim, uma total carnificina. Diante disso, Israel aciona o seu artigo 40 e declara guerra ao Hamas. Isso não acontecia desde 1973, com a guerra do Yom Kippur, que aliás foi o conflito mais dramático da história de Israel. Até aquela guerra, Israel nunca tinha passado por uma situação onde realmente foi quase, foi bem difícil, né, virar a guerra, vencer o conflito. Israel teve bastante perdas na época. Entretanto, esse atentado, né, essa invasão do Hamas no último sábado superou em número de vítimas, né, os mortos ali da guerra do Yom Kippur. Então, e curiosamente, de maneira bastante trágica, né, na sexta-feira completou-se 50 anos da guerra do Yom Kippur. E aí Israel passa mais uma vez por uma situação de extrema dramaticidade ainda maior, né, em relação ao que aconteceu ali no Estado de Israel. A situação atual é que Israel está assim fazendo uma incursão em Gaza, por enquanto muito mais no sentido de explosões ali, de combate aéreo, digamos assim, e de lançamento de mísseis, enfim, contra as instalações do Hamas. É bem importante que a gente diga que não é uma guerra contra o povo palestino, é uma guerra contra o Hamas. A gente tem aí historicamente outros confrontos entre o Hamas e Israel. O Hamas lança seus foguetes, Israel meio que revida ali, mas dessa vez realmente é uma guerra aberta. Israel está em guerra contra o Hamas, não é contra os palestinos. É bom que a gente separe essa questão, não é? Acredito que a maioria das pessoas é a favor, obviamente, de um Estado palestino, que os palestinos têm o seu Estado, assim como Israel tem o seu, e outros países. Isso não é uma questão que eu acredito que seja muito problemática. O problema é quando se confunde aí esse conflito de Israel como se fosse algo contra os palestinos, o que não é. Israel está combatendo aí o Hamas e o seu terror. E o Hamas também não é os palestinos, não é o representante dos palestinos, até porque, do ponto de vista político, a representação ali dos palestinos é feita pela autoridade palestina. Entretanto, a autoridade palestina ela domina ali a Cisjordânia, os palestinos que vivem na Cisjordânia.
O pessoal que vive na faixa de Gaza, infelizmente, está sob o controle do Hamas. Aí você diz, mas tem algumas imagens que alguns palestinos aparecem meio que comemorando ali, né? Na verdade, comemorando mesmo o que aconteceu em Israel. Sim, tem as exceções. Mas, em grande parte, os palestinos, né, eles não são como o Hamas. Eles não defendem as atrocidades do Hamas. E, infelizmente, muitos estão ali sob o poder do Hamas e sob o poder de doutrinação. A doutrinação começa desde cedo com as crianças. Então, é uma situação extremamente complicada, né? Então, não é uma guerra contra o povo palestino ou contra o direito dos palestinos de terem um Estado, mas sim contra o terror do Hamas. Falando em terror, né, eu vou comentar daqui a pouco sobre como a imprensa tem coberto essa situação. É esse terror do Hamas que tem sido combatido. Israel, dessa vez, ao contrário de outras situações em que sempre havia essa troca aí, esse conflito menor, dessa vez Israel decidiu destruir o Hamas, extirpar o Hamas. Então não há negociação, não há possibilidade de negociação. O governo de Benjamin Netanyahu já deixou bem claro que o propósito é destruir o Hamas, toda a capacidade militar do Hamas. Vale lembrar que o Hamas, que é um grupo terrorista sunita, ele é extremamente capilarizado, infiltrado na faixa de Gaza, com os civis. A faixa de Gaza tem uma densidade populacional enorme, então isso traz mais dificuldades. Então, geralmente, um ataque de Israel contra alguma instalação militar do Hamas, né, é bom lembrar que Israel não faz ataques aos civis lá em Gaza, mas infelizmente às vezes acontece ali de um ataque contra as instalações do Hamas acabar ferindo e matando civis palestinos. E o problema também é que o Hamas, como eu falei, é capilarizado ali naquela região. Então eles mantêm as suas instalações e a sua atuação no meio da população civil. A população civil é feita literalmente de escudo. Israel costuma avisar que alguns ataques vão acontecer ali e que a população precisa sair. Então a população costuma ouvir, né, e receber avisos ali do exército de Israel para que não estejam nas áreas que serão atingidas. Então os bombardeios são contra as instalações militares ali do Hamas, mas infelizmente como o Hamas propositalmente está capilarizado ali na sociedade como um todo, você tem instalações ali em mesquitas, em escolas, né, em toda aquela parte ali que a gente chamaria de uma sociedade comum, onde as pessoas fazem, né, vivem as suas vidas normalmente, o Hamas está ali infiltrado. Então, infelizmente, o número de baixas civis é alto, em muitos casos, por causa dessa questão aí da capilaridade. Nós temos aí uma situação, como eu falei, onde não há volta nem possibilidade de negociação entre o Hamas e Israel, porque Israel chegou à conclusão de que ou se extirpa o Hamas de maneira definitiva, ou o Hamas voltará a cometer atos, né, desse tipo aí, que a gente está aí, infelizmente, testemunhando. E aí eu entro na questão da cobertura da imprensa. A imprensa tem feito uma cobertura, a imprensa dita tradicional, que tem mais confundido as pessoas do que explicado a situação, né? Por exemplo, até a questão da terminologia usada para se referir ao Hamas. O Hamas é um grupo terrorista, é um grupo terrorista islâmico, né? Cujo um dos principais objetivos é basicamente extirpar Israel do mapa, né? Alguém comenta assim, mas por que não há uma negociação? O Hamas nem participa das negociações de paz, porque o Hamas deseja que Israel não exista. Então fica difícil negociar com uma parte que não quer que você exista, que não respeita a sua existência legítima. Então, por exemplo, o Hamas, quando a mídia se refere, né, quando a imprensa se refere ao grupo, chama os integrantes de combatentes, grupo extremista, né? Então, curiosamente, aqui eu não estou defendendo a depredação que foi feita ali no Congresso Nacional, não estou defendendo invadir prédio, não estou defendendo idolatria política, mas, por exemplo, aqueles que invadiram ali o Congresso Nacional e depredaram, né, o patrimônio público são chamados de terroristas, né? São chamados constantemente de terroristas, né, idosas que estavam ali participando ali dos protestos, enfim, dos encontros ali, chamadas de terroristas, senhoras idosas, né, enfim, que não teria qualquer tipo de ameaça para ninguém, contra ninguém, enquanto que o Hamas é colocado pela mídia como, né, os combatentes
os guerreiros da liberdade, quer dizer, uma coisa absolutamente impensável, né? Uma coisa absolutamente que desinforma, né? Que tira o contexto e a força do que de fato é o Hamas, um grupo de terroristas cujo objetivo é causar pânico, terror, né? E as atrocidades cometidas pelo grupo realmente não tem outra palavra, né? Que deva ser usada que não seja terrorista, né? Tem outras aí que poderiam ser usadas também que são ainda mais que representam ainda mais as atrocidades cometidas pelo Hamas, mas no mínimo são terroristas. Então isso é o tipo de cobertura que a mídia tem feito, né? Inclusive um vídeo que viralizou no dia de hoje de um radialista brasileiro que mora em Israel e que ele confrontou a imprensa, né? Falou inclusive da forma parcial, né? Completamente militante que a mídia apresenta ali a sua cobertura e mencionou essa questão de o Hamas não ser considerado um grupo terrorista. Então foi bem interessante para mostrar como o povo já está aí de olhos abertos. Então eu queria chamar a atenção para a questão da cobertura da imprensa. Vocês precisam ter cuidado na hora de se informar pela imprensa dita tradicional. Eu costumo dizer que as redes sociais abriram essa nova possibilidade. Eu tenho trabalhado como fonte assim de informação realmente basicamente a rede X, né? O Twitter, o antigo Twitter. Claro que a gente tem que filtrar também muita coisa, mas acompanho pessoas sérias, grupos sérios que realmente fazem uma boa cobertura e aí coisas que você nunca vai ver na mídia tradicional. Eu postei um vídeo recentemente, um vídeo bem curtinho que fala sobre isso, sobre a militância, né, na cobertura, um viés bastante da linha de esquerda, né? Infelizmente a academia, a mídia, ela é dominada por uma visão de mundo de esquerda, então não há possibilidade para outras possibilidades, para outros pensamentos. Então eu recomendo a vocês assistirem o vídeo. Um outro ponto que eu queria comentar é em relação ao terrorismo do Hamas, como parte de um contexto histórico mais amplo. Aí eu vou sugerir um outro vídeo também que tem aqui tá aqui nos meus vídeos aqui, que é um vídeo que eu trato ali do jihadismo, né, do Islã político e do jihadismo, né? O Islã político seria uma visão politizada, né? Você observa o mundo a partir de uma visão islâmica mais politizada. E o jihadismo seria o extremismo que é levado a cabo ali com violência, como essa praticada pelo Hamas. Então, para quem tem interesse de conhecer melhor a situação, como que o Hamas apareceu na história, o Hamas faz parte de quê? Que mentalidade é essa? Eu recomendo também esse vídeo. Eu vou deixar o link dos dois vídeos aqui na descrição do vídeo que vocês podem clicar e assistirem. Se não for possível, eu deixo algum tipo de informação que ajude aí vocês a encontrarem. Então, o Hamas ele faz parte do que a gente chama de jihadismo, que é o extremismo islâmico. É bom lembrar, gente, aqui que nem todo muçulmano, tá? Uma boa parte aí é extremada, mas a maioria dos muçulmanos realmente simplesmente praticam sua religião e não andam por aí assassinando ninguém ou querendo matar ninguém. Então, vou deixar isso bastante claro aqui. Existe uma parcela realmente de pessoas que dizem ser praticantes do Islã e que usam o extremismo, né, o jihadismo como forma ali de lutar por alguma causa. Então, não estou me referindo aí, quando eu falo Islã político, o jihadismo, eu estou me referindo a uma parte de pessoas que se dizem praticantes do Islã e que utilizam o jihadismo como forma de lutar por alguma coisa que eles acreditam, né, que tenham legitimidade para isso. Não me refiro aí aos muçulmanos de maneira geral. E aí é bem interessante vocês assistirem ao vídeo, se puderem, porque eu faço um panorama histórico, eu apresento um panorama histórico resumido, obviamente não dá para explicar tudo, mas é uma boa forma de introduzir vocês no assunto. O Hamas, ele tem uma mentalidade do jihadismo que vê de fato a luta armada, né, atentados terroristas como maneiras legítimas, segundo eles, de lutarem pela causa. Nesse caso do Hamas, eles comentam que é a defesa de um Estado palestino. Na verdade, o Hamas ele usa mesmo a população de Gaza como reféns, digamos assim, né, como escudos humanos, e apesar de dizerem estar lutando, né, estarem lutando ali os militantes, apesar de dizerem, né, os terroristas, apesar de dizerem que estão lutando por uma pátria palestina, na verdade eles acabam atrapalhando, né, aqueles que de fato querem, né, um Estado e buscam a via da paz.
Então, o Hamas ele vai justificar toda a atrocidade cometida, por exemplo, nesses episódios aí contra Israel, como algo legítimo, porque o povo israelense merece, já que são, segundo o Hamas, opressores, enfim. Então, é interessante para quem quiser conhecer melhor sobre o jihadismo, né, do qual o Hamas faz parte, assistir esse vídeo. E aí a gente vai explicando o contexto histórico, como é que o Islã político surge ali no Egito, ali no início do século passado, com a Irmandade Muçulmana, e aí a gente vai tendo outros grupos, e aí o mais famoso, né, provavelmente a Al-Qaeda de Osama Bin Laden, que também era um grupo sunita, assim como o Hamas, e aí a gente vai conhecer melhor a história desses grupos terroristas, suas motivações, e aí fica mais fácil de compreender esse contexto atual. Um outro ponto interessante em relação à geopolítica é que Israel fica cercado ali de países árabes, né? Israel é a única democracia do Oriente Médio. É o único país que tem esses padrões assim ocidentais nesse sentido de respeito aos direitos humanos, liberdade de expressão e por aí vai, ainda que a liberdade de expressão no Ocidente esteja bem ameaçada, né? Só se você for de um lado, aí você pode falar o que pensa, se você for de outro lado não pode. A gente tem Israel ali cercado de países que realmente têm problemas com a questão do respeito aos direitos humanos, a liberdade, o caso do Irã, por exemplo, enfim, que não é um país árabe, né, vale lembrar, a cultura persa ali tudo, mas é um país que dentro do contexto da região, ele bate bem com o contexto da região, onde você tem ditaduras, né, teocracia, como é o caso do Irã, você tem ditaduras meio que familiares ali, como é o caso da dinastia na Arábia Saudita, enfim, governos como o do Egito, que ora militar, ora muçulmano, enfim, mas também ditatorial. E aí o que acontece? Né? Israel isolado, né? Então está numa situação extremamente complexa, porque você tem essa ofensiva na faixa de Gaza com Hamas e outros grupos ali, né, terroristas. Você tem também o Hezbollah, que é um grupo terrorista também xiita ali, patrocinado pelo Irã, que é o grande patrocinador do terrorismo islâmico mundial. A gente tem ali a fronteira, né, norte de Israel com o sul do Líbano, que é onde o Hezbollah atua. Então é outra frente que Israel precisa lidar. Então nesse contexto é importante que Israel tenha apoio, por exemplo, de um país como os Estados Unidos, que já declarou apoio a Israel, já enviou ali material, né, bélico, ajuda militar, armamento. Os Estados Unidos também ajudam com o Iron Dome, né, o domo ali, a cúpula de ferro que protege, né, é o escudo que protege. Se vocês observarem, se não fosse o Iron Dome, a gente teria mais estragos ainda, mais mortes aí de civis, né? Então o Iron Dome ele intercepta 90% ali dos foguetes, dos mísseis lançados pelo Hamas no território israelense. Então, ter o apoio, por exemplo, dos Estados Unidos é imprescindível. Aliás, os Estados Unidos têm, né, essa história de apoio às guerras prévias de Israel. Precisou ajudar Israel na guerra do Yom Kippur e também na guerra dos 6 dias, né? Então, é importantíssimo observar que não só os Estados Unidos, hoje teve uma declaração conjunta, Estados Unidos, né, e outros países europeus, no caso dos Estados Unidos ali como o grande líder, digamos assim, no sentido, né, que ainda é a grande potência militar do mundo, e os países europeus que demonstraram ali apoio a questão, né, desse apoio, desse suporte ali a Israel, o que é extremamente importante. Israel sozinho não vai conseguir lidar, por exemplo, contra uma coalizão de países árabes, né? E a gente sabe que é muito mais possível que os países árabes se alinhem, se unam no mesmo propósito ali e combater Israel do que o contrário, né? Ainda que a gente tenha ali um ambiente já de cooperação a partir dos acordos de Abraão, que são acordos ali forjados, né, pelo presidente Donald Trump, o ex-presidente americano, e ali Israel começa a ter relações normais diplomáticas com países árabes. Inclusive, né, a gente tem aí essa questão com um país como a Arábia Saudita, que estava em vias de, né, assinar também aqueles acordos ali enfim, aquela paz ali, digamos assim, mais formal. E a situação está meio complicada agora depois desse embate aí do Hamas. Inclusive há a teoria de que o Hamas fez esse tipo de ataque também para evitar que Israel fosse adiante com essa questão de regulação de relações diplomáticas com países ali do Oriente Médio. Porque aí deixaria, por exemplo, um país como o Irã isolado. E o Irã é extremamente anti-Israel, antissemita, não é? O Khamenei, ele fala basicamente, né, o líder religioso iraniano,
ele fala basicamente, né, que Israel é um câncer que precisa ser extirpado, né? Então, nesse sentido, é muito importante que Israel receba apoio, né, de outros países, né, países europeus, dos Estados Unidos, da União Europeia. Por quê? Porque se o Estado de Israel não tiver esse apoio, né, a gente vai ter aí uma situação de Israel vai precisar se defender sozinho, né? Então, o Khamenei, que é o líder lá iraniano, disse recentemente, agora durante esse processo, que Israel, né, que ele ficou feliz ali com o trabalho do Hamas. Então, é importante a gente lembrar que o Irã pode até entrar em confronto direto com Israel, e Israel vai precisar realmente de ajuda externa. Então, voltando aqui para os pontos, né, eu acho que eu já tratei aqui da questão da imprensa, né? Tratei também da questão aqui do contexto histórico, que eu recomendo que vocês assistam os vídeos que forem possíveis, né? Assistir aqui no meu canal. E em relação a um prognóstico aí para o futuro, né? Que é a última parte aqui da minha colocação, a situação ainda é bem indefinida. O que está bem claro é que Israel tem sim esse propósito de eliminar por completo o Hamas, para que não haja uma outra oportunidade. Foi um golpe assim muito forte, né? Em relação a forma, né, como a situação aconteceu. Um outro ponto é que já há, né, esse debate sobre essa falha na segurança do Estado de Israel, que não percebeu o ataque. De forma nenhuma se protegeu contra o ataque, porque não tinha a mínima ideia de que ele iria acontecer. Então, a gente tem essa guerra bem definida no sentido de que Israel vai até o fim para destruir o Hamas. A gente tem aí uma questão indefinida em relação à geopolítica do local. Pode haver sim um contato mais direto do Irã. Sabe-se que o Irã está envolvido, né, patrocinando, enfim, esse movimento, mas pode ser que haja uma questão mais direta, de confronto direto Estado-Estado, aí a situação fica ainda mais complexa. Temos que ficar de olho na participação mais efetiva do Hezbollah. O Hezbollah também está por trás desses atentados, né? A gente já teve até confronto recentemente aí na fronteira norte de Israel, sul do Líbano, mas pode ser que o Hamas venha a entrar de maneira ainda mais direta nesse confronto e aí a situação fica complicada. O Hamas é um grupo terrorista que, comparando o poderio militar com o Hezbollah, por exemplo, o Hezbollah é muito mais potente, por exemplo, que o próprio exército libanês. Então, para se ter uma ideia do nível eu diria, de profissionalismo militar, digamos assim, que esses grupos terroristas alcançaram e de capacidade militar, né? Então é preciso ficar de olho. Uma outra questão é que provavelmente isso vai afetar a geopolítica do petróleo. Então o petróleo, né, a região ali do Oriente Médio onde mais se produz petróleo, então isso aí com certeza vai ter alguma consequência econômica também, obviamente, né, no bolso dos consumidores no mundo. Um outro ponto importante, que eu já vou finalizar, é que nesse contexto, né, o Estado de Israel ele vai precisar repensar a sua questão de segurança interna no futuro, né? Como evitar que uma situação dessa se repita, né? Temos várias possibilidades aí, então a gente vai precisar aguardar, digamos assim, mas com certeza vai haver algum tipo de conversa ali no governo israelense, algum tipo de comissão que vai investigar esse erro, essa falha, que inclusive é algo que aconteceu também na guerra do Yom Kippur. Foi uma falha, né? Ninguém imaginava, desconfiava-se, mas não se tomou ali nenhum tipo de medida para evitar. Israel foi atacado no dia do Yom Kippur, né? Por isso o nome da guerra. Para os árabes é a guerra de outubro, e é um dia, né? O dia sagrado, o dia mais sagrado, digamos assim, no calendário judaico, e os israelenses foram pegos de surpresa, como nesse caso aí. Então a gente precisa ficar atento aí para os desdobramentos nesse momento. Há a questão também do envolvimento americano de forma mais direta, não é? E aí se os Estados Unidos entrarem de forma mais direta, eu acredito que possa haver uma mudança aí no tabuleiro e o Irã talvez se envolver. E em relação ao Irã e aos Estados Unidos e aos grupos terroristas, e entrando até o Talibã nessa história, há a questão aí de umas imagens que aparecem, né, com pessoas ali na faixa de Gaza segurando o armamento americano. Então é quase certo aí que realmente esses armamentos são os armamentos que os americanos deixaram no Afeganistão, quando deixaram de maneira bem terrível ali, né, o país às pressas, desesperadamente, e aí esses armamentos caíram nas mãos aí dos terroristas do Hamas. Então eu queria trazer esses pontos para a gente refletir um pouquinho aí,
né? E essas sugestões de vídeos para vocês acompanharem de maneira mais profunda, digamos assim, essa questão, e a gente fica aí de olho, né? O que se sabe é que realmente Israel está bem centrado, né? O governo do Bibi Netanyahu está bem centrado em extirpar o Hamas. Acredito que até os palestinos vão se sentir agradecidos, porque ao invés de ajudar na causa de os palestinos terem o seu estado qualquer dia, na verdade o Hamas acaba atrapalhando a causa palestina. Então vamos esperar aí os próximos desdobramentos, e aí ocasionalmente eu posso trazer algum vídeo aqui tentando explicar algum ponto aí desse momento aí no Oriente Médio, com essa guerra entre Hamas, Israel, Hamas, que por enquanto a gente não sabe como vai terminar.